Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse look noturno lindíssimo. Eu sou apaixonada por esse azul claro metálico. Uma make em tons frios, feita totalmente ou quase totalmente com produtos Prada e Gucci. Entre os produtos que eu usei estão base da Prada, corretivo da Prada, esse daqui é um lançamento. Já da Gucci nós temos batom, pó compacto, bronzer, paleta de sombras e o Blush Glow, que é o grande lançamento da marca. Então já sabe, né? Se você tem dúvidas sobre algum ou alguns desses produtos ou está em busca de uma inspiração de look noturno belíssimo, fica aqui comigo nesse vídeo. Meu nome é Fernanda, eu sou uma entusiasta do universo da maquiagem e estou aqui para compartilhar essa paixão com vocês. Vamos ao vídeo. Bom, então vamos começar o vídeo de hoje com a base da Prada, que é a Reveal Foundation, e vai ser uma nova resenha a respeito dela. Eu já fiz uma resenha num vídeo anterior, foram primeiras impressões. Naquele vídeo que eu falei dessa base, veio uma questão interessante de uma seguidora, então vou ler aqui pra vocês, uma questão que veio da Simone. Fernanda, ficou linda em você, mas acredito que pra minha idade não é uma boa opção, pois tenho melasma e pele madura. O que você acha? Devo investir? Essa base é enriquecida com ingredientes de skincare, e aí eu vou ler aqui no site exatamente o que fala a respeito dela, para que vocês tenham as informações certinhas aí, tá? O site oficial da marca diz o seguinte: a base Prada Reveal Skin Optimizing Foundation foi enriquecida com a tecnologia IRL, que significa In Real Life, Microfilter, uma molécula inteligente que microcristaliza na pele, revelando instantaneamente uma luminosidade difusa e uma uniformidade suave. Vitamina E melhora o tom da pele, a niacinamida 100% ativa realça o brilho e a hidratação naturais da pele, enquanto o complexo de extrato de lactobacilos refina a textura da pele. Pela minha experiência, que tenho pele mista e 37 anos, ou seja, não tenho pele madura, mas eu tenho linhas finas, ela não craquela, não acumula nas linhas e o acabamento dela é perfeito porque não deixa a minha zona T oleosa. Então é uma base que eu gosto muito e eu acredito sim que seja boa para a pele madura. Sobretudo se você tem pele madura mista, que eu sei que é o caso de muitas pessoas. Não é porque a pessoa tem pele madura que a pele dela é seca. Se for seca, talvez seja melhor que você aposte em uma base um pouco mais hidratante que essa. Ela não é uma base ali que vai ficar super glow e luminosa na sua pele, tá? Então, se for o seu caso, se a sua pele for madura e seca, não acho que essa seja a melhor opção. Com relação à cobertura, isso é o que a gente vai ver na prática agora. Eu não tenho melasma, tá? Mas eu tenho uma manchinha aqui, ó, nessa região, que eu vou chegar bem próximo aqui pra vocês verem, tá vendo? Uma manchinha aqui assim, que não é um melasma, mas é uma manchinha, uma hiperpigmentação que eu tenho ali, e eu vou usar ela como parâmetro. Vamos agitar aqui, né? Sempre bom agitar bem. Vou aplicar um pump já de uma vez na minha paleta. Para quem não viu o primeiro vídeo, essa é a cor e a textura dessa base. Ela é bem fluida e a cor é LN5. E aí, para aplicar essa base, dessa vez eu vou usar uma esponja. Da outra vez eu usei um pincel, dessa vez eu vou usar essa esponja da Karen Bacchini, que eu comprei essa última vez que eu estive no Brasil. E eu não tirei nem da embalagem ainda, não testei e tô curiosa. Eu achei muito fofa essa embalagem, dá até dó de usar, de tão bonitinha que é, né? E segundo o que fala ali na embalagem, ela seria uma esponja para ser usada mesmo sem molhar, né? De fato, ela parece ser macia, eu vou testar, então, usá-la sem molhar. Então, eu vou pegar aqui uma certa quantidade na minha paletinha. E vamos espalhá-la. Com a esponja, precisa de bem mais produto, né? Esse que é o problema, porque a esponja acaba sugando muito a base. Essa esponja, eu vou ser honesta com vocês, eu achei ela grande demais. E eu tô com dificuldade de aplicar o produto em áreas pequenas no meu rosto, né? Bom, e o pump inteiro já foi aqui desse lado com a esponja, tá, gente? Olha aqui. Acabou com a base ali na minha paletinha, então, na verdade, eu vou voltar com o pincel. É a forma que eu sou mais acostumada.
que economiza mais o produto, né? E que eu gosto mais, vou ser bem honesta, acho mais fácil de passar com o pincel. Não que a esponja seja ruim, mas eu aqui não sou muito acostumada mesmo e também achei ela um pouco grande demais, tá? Então tá lá, base aplicada dos dois lados, desse lado com esponja e desse lado com pincel. Vamos olhar aqui como é que tá a cobertura, ó. Não cobriu totalmente essa manchinha que eu tenho aqui, tá? Vamos lá. Mas vamos para a segunda camada. Então, para a segunda camada, eu vou aplicar mais um pump. Detalhe que do lado direito aqui que eu apliquei com o pincel, olha só. Sobrou meio pump, mais ou menos, da base aqui na minha paleta. Então, com o pincel usa bem menos base mesmo, né? E bora construir aqui no lado esquerdo. Então, segunda camada aplicada aqui do lado esquerdo, tá? E aí, ó, a minha manchinha que é bem aqui, assim, ela quase desapareceu, mas não chegou a desaparecer 100%. É um tipo de cobertura que eu gosto, e aí vai do seu gosto pessoal. Qual que é o tipo de cobertura, né, que você gosta aí pro seu melado? Você gosta de cobrir ele totalmente ou você gosta que ele fique bem disfarçado? Eu, particularmente, gosto da segunda opção, mas, como eu disse, é gosto pessoal. Não é cobertura total. Bom, e agora vamos para a paleta de sombras, né? Vou mostrar uma das paletas mais icônicas que eu tenho aqui na minha coleção, se não for a mais icônica. É uma paleta que foi lançada há cerca de 5 anos atrás, tá? Estou me referindo à Flora, paleta Gorgeous Flora da Gucci, inspirada na linha Flora da marca. E eu mantenho ela aqui na caixa, porque eu tenho até dó de usar essa paleta, de tão linda que ela é. Não que eu nunca tenha usado, já usei algumas vezes, mas vocês vão ver como ela é maravilhosa. Tirando aqui da embalagem, ela vem em um saquinho de veludo, como é comum nos produtos da Gucci, ou pelo menos era comum. Hoje em dia eu percebo que eles estão mudando esse costume, tá? Olha que coisa mais linda essa paleta. Eu acho que essa é a paleta mais bonita que eu tenho na minha coleção. Muito icônica. Olha só que cores lindíssimas, né? Foi uma paleta lançada em edição limitada. Apesar disso, ainda é possível encontrar essa paleta. Pasmem, eu vi ela não faz muito tempo, à venda no aeroporto de Paris. Então, quem for viajar aí pra fora, sempre fica de olho nos sites Duty Free, tá? Porque lá vocês podem verificar quais produtos estão disponíveis nesse aeroporto, comprar com antecedência e com desconto ainda por cima, viu, gente? Ela é refilável, então essa parte aqui sai, né? Olha que legal. Ela também foi uma das paletas mais caras de sua época, mas eu jamais diria pra alguém pagar o valor que é cobrado por uma paleta dessa, a não ser que você seja muito apaixonada por maquiagem como eu, colecionadora e quer itens que sejam icônicos e bem raros, assim, aí eu diria tudo bem. Mas se esse não for o caso, gente, essa não é uma paleta para vocês simplesmente adquirirem, assim, porque a qualidade das sombras dela é regular, não tem nada de extraordinário. E eu falei da paleta e na verdade não é ela que eu vou usar agora, é um lápis de olho. Gente, hoje eu tô um desastre. Tem dia que vocês estão assim meio desastradas? O que acontece? Me conta aqui nos comentários, pelo amor de Deus. Eu vou começar os olhos com o lápis da Gucci. Esse daqui, ó, na cor número 2, que é uma cor meio grafite, ou ainda um cinza meio azulado, uma cor belíssima. Não é um lápis, né? É uma lapiseira. Lapiseira de olho. Ai, Jesus! Essas lapiseiras da Gucci estão entre as minhas preferidas. Eu adoro a fórmula, super macia, fácil de esfumar. Vocês vão ver aqui que lindíssima essa cor. Vou começar aplicando ela em toda a pálpebra móvel e esfumar. Vamos lá. O único problema, assim, dela é que por ser muito macia, já aconteceu de quebrar, tá? Mas tirando isso,
Se aplicar ali com um cuidadinho, dá tudo certo. Então, ó, percebam como esfuma bem. Isso porque o tempo aqui está bem seco. Vou aplicar mais um pouquinho. Então, assim, essa fórmula, ela é bem macia a hora que aplica. Aplicou, ela dá um tempinho razoável pra gente esfumar. Mas uma vez que seca também, não sai do lugar, tá? Então, não ficar também dormindo no ponto. E aí, vou aplicar bem rente a linha dos cílios pra não deixar nenhuma partezinha assim branquinha. Vou também dar mais volume aqui no canto externo da linha superior dos cílios. Escurecer assim essa parte para dar mais volume nos cílios, tá? Esse efeito pra mim é divino. Dá mais volume no olho, eleva um pouco também, porque fica mais grossinho aqui, ó. Isso já faz com que o olho aparenta ser mais elevado aqui na área externa, tá? Mais em pezinho, assim. E qualquer pessoa pode usar essa técnica. Qualquer pessoa com qualquer formato de olho. Isso aqui que eu fiz, gente, é só uma base pra sombra, tá? Porque eu vou usar um azul bem clarinho e eu quero que ele fique bem destacado, bem forte. Então, por isso que eu fiz essa base com lápis nos olhos, tá bom? Vamos para a paleta icônica, a paleta Flora da Gucci. Então, eu vou começar usando essa cor mais escura aqui, ó, no canto externo para dar mais profundidade ao olhar. Então, essa base que eu fiz por baixo, ela vai ser coberta, tá? Vou aplicar essa sombra aqui por cima e depois venho esfumando as extremidades. Essa sombra aqui que eu estou usando agora foi o que fez com que essa paleta fosse mais controversa, porque é a única sombra mate mais escura, né, dessa paleta. As outras são mais claras, mais para serem usadas assim em transição. E dependendo da forma como você usa ela, ela fica um pouco manchada. Então, isso dividiu muitas opiniões a respeito dessa paleta. E apesar do preço, ela tem essa sombra de uma qualidade um tanto quanto controversa. Mas não que ela não tenha uma boa qualidade. Então, vocês estão vendo aqui que eu estou esfumando, ela não está ficando manchada. Depende muito da forma que é aplicada. Pela minha experiência, quando a gente tenta esfumar ela em cima de outras sombras, é que ela começa a perder a uniformidade, fica meio que uns buraquinhos assim, sabe? Isso que eu falei lá no começo. Não é uma paleta que eu encorajaria ninguém a comprar, a não ser que você seja a doida da maquiagem, como eu sou. Agora eu vou vir com essa sombra salmão aqui e vou aplicá-la no côncavo, esfumando as bordas de tudo. Esse salmão aqui tem uma excelente pigmentação e é fácil de esfumar, tá? Boa qualidade. Agora vamos para a sombra que eu acho a mais bonita dessa paleta, que é esse azulzinho aqui, ó, bem clarinho, um azul metálico ice. Muito, muito lindo. Esse eu vou aplicar com o dedo, porque eu quero que vocês vejam bem essa cor, inclusive fiz uma base ali pra isso, né? E olha isso, gente. Ó. Acho muito linda essa sombra. E vou passar ela do centro da pálpebra móvel até o canto interno. Nossa, muito linda. Eu tô numa fase de sombra azul, né?
É uma atrás da outra. Ela sozinha, sem essa base por baixo, também é linda. Mas a cor fica menos intensa, porque ela é bem clarinha, né? Então, daí pra usar durante o dia, por exemplo, é ideal. Mas aqui eu tô fazendo um look mais noturno. Então, eu queria algo que fizesse essa cor vir mais à tona, com mais intensidade. Agora eu vou vir com a sombra salmão na linha inferior dos cílios. Vou vir com a sombra escura novamente e vou usar ela na linha inferior dos cílios, concentrando mais no terço externo, porque essa região já é suficiente para dar o efeito que eu quero, que é abrir mais o olhar, deixar o olho um pouco mais aberto, maior. Olha só a diferença, o lado em que eu escureci o terço externo da linha inferior dos cílios e o lado que eu ainda não fiz isso. Agora eu vou usar esse rosinha cintilante bem clarinho para iluminar o canto interno do olho. Vou trazer ele um pouquinho mais também, ó, aqui para baixo, assim. Deixar bem iluminada essa região. E vou vir com a mesma cor no osso da sobrancelha. Já corrigi as sobrancelhas e já apliquei máscara de cílios. Para isso, usei a máscara da Dior e o lápis de sobrancelhas também da Dior, ambos da linha Dior Show. Tem resenha aqui no canal a respeito deles, tá? Quem quiser dar uma checada depois que acabar esse vídeo. E eu acho que, na verdade, está na hora de eu fazer um novo vídeo full face Dior, hein, gente? O que vocês acham? Foi o primeiro vídeo do canal e nunca mais eu fiz um full face Dior. Acho que teremos um novo em breve. E vou me aproximar aqui para que vocês possam ver, então, de pertinho, como que ficaram os olhos. Olha que coisa linda, gente. E vamos agora para o corretivo. Vou usar o lançamento da Prada. Ele vem nessa embalagem aqui, parecida com a embalagem da base, né? Por dentro ela é verdinha assim, a da base também era assim. E o corretivo é, na verdade, uma miniatura da base. Olha que coisa fofa. Deixa eu colocar os dois lado a lado. Cadê a base? Cadê a base? Eu acho muito fofo que o corretivo é igualzinho, mas menorzinho, né? Com a diferença de que ele não é refilável. A base é refilável, acho que eu não mostrei aqui pra vocês nesse vídeo. No vídeo de primeiras impressões eu tinha mostrado. Mas olha lá, ela sai aqui da embalagem principal. Enquanto que o corretivo não é refilável. A minha cor é a LN1. Esse não vai ser um vídeo de primeiras impressões desse corretivo, porque eu já usei ele, eu comprei já faz um tempinho e eu estava enrolando para trazer aqui para vocês. A cor LN1 parece ser muito clara, assim, a princípio, mas depois que espalha, ela fica num tom bacana, tá? Vou aplicar assim com esponjinha. Esse corretivo é muito, muito bom. Eu estou adorando ele. Ele é um pouco mais hidratante que o da Chanel, mas não é muito hidratante. Não é algo que me incomoda e não é algo que migra, que corre ali pra minha linha embaixo aqui da linha dos cílios, tá? Ele não tem tanta cobertura quanto o da Chanel. Então, ele é um pouco mais hidratante que o da Chanel e ele é um pouco mais natural, tem um acabamento um pouco mais natural que o da Chanel, um pouquinho mais hidratante. O da Chanel, pra mim, ele tem o equilíbrio perfeito, ele não é super mate nem super hidratante. Esse aqui fica um pouco mais hidratante que ele, tá? Vou aplicar aqui no canto do nariz e também no topo do nariz, porque eu estou fazendo uma make de festa. Vou aplicar também aqui no cantinho um pouquinho mais. Se me perguntarem se eu prefiro ele ou o da Chanel, eu acho que tem hora e lugar para cada um deles. Se bem que o da Chanel, gente, eu uso no dia a dia. É um corretivo que eu confio tanto, então eu vou ficar com o da Chanel, tá? Mas o da Prada, para quem gosta de corretivos mais hidratantes e sem uma cobertura tão alta, uma coisa um pouco mais natural, eu acho que essa aqui vai ser uma melhor opção. Ou seja, vai tudo muito do gosto pessoal, né? Não tem muito como
a gente fala, não, esse é melhor que aquele. A verdade é que ambos são de altíssima qualidade. Nessa época do ano aqui, que está extremamente seco, eu já falei 1000 vezes isso aqui, nem eu aguento mais me ouvir falando isso. Talvez o da Prada seja até uma melhor opção ao da Chanel. Agora deixa eu dar uma borrada aqui, que eu não gosto dessa coisa muito marcada. Que corretivo lindo, olha isso. Eu vou dar uma iluminada também aqui no meio da minha testa. A textura dele é muito, muito linda. Então, ele não só corrige, como ele também tem um efeito blur. A pele fica mais aperfeiçoada. Belíssimo. Então, tá lá, corretivo aplicado. Olha que lindo, olha essa cobertura. Vocês viram como no começo ele parece ser muito claro, mas depois ele se adapta super bem, né? Porque ele não tem cobertura total, é média, construível, mas não total. Então não fica muito brancão, fica um iluminado na medida. Nossa, eu tô muito fã desse corretivo aqui. Acho que não ganha do da Chanel, mas com certeza tá aí entre os meus preferidos, eu diria aí num top 5, sem dúvida. Vou usar o bronzer da Gucci, que vem também num saquinho de veludo. A embalagem desse bronzer é a coisa mais linda, e se tem uma coisa que a Gucci faz bem, são as embalagens. Um dourado com esse azul turquesa é muito divino, né? Abrindo aqui, a minha cor é a número 1, que é um tom claro com fundo neutro um tanto quanto avermelhado. Abrindo aqui, ele tem um pincel que eu nunca usei, provavelmente nunca vou usar. E vamos lá, ele é bem pigmentado, fácil de esfumar, fácil de aplicar. Um bronzer icônico, famosíssimo e querido por muitas pessoas, inclusive por mim. Então percebam que ele tem um fundo meio avermelhado, assim, é um neutro com fundo avermelhado. Bronzer belíssimo. E vou aplicar ele também no contorno do meu nariz. E agora vamos para o blush, que é um lançamento da Gucci. É o Gucci Glow Blush, vem nessa caixinha. O meu na cor 01 Arctic Rose. Olha a embalagem dele, que coisa mais linda, né? E abrindo aqui, está lá o blush na cor número 01 Arctic Rose. Esse blush já tem um glow, né? Como vocês puderam observar, ele já é um tanto quanto cintilante. Então, eu acredito que ele dispensa o uso de iluminador. A não ser que você queira iluminar ainda mais, mas ele, a princípio, faz às vezes ali de um blush e iluminador. Ele tem um sensorial mais cremoso. Olha isso no dedo, que coisa linda. Olha, gente, que coisa linda! Vou fazer um swatch aqui dessa cor, pra vocês verem. Perfeito. E vamos aplicá-lo, então, no rosto. Vou usar um pincel, assim, um pouquinho mais denso, um pincel de blush mesmo, mas um pouco mais denso. Ele não é muito pigmentado, apesar de parecer ser por causa da cor aqui, na verdade, ele é bem fácil de trabalhar. Olha só que cor linda, que brilho bonito. Olha lá, gente, que lindíssimo isso. Bom, tem sido quase uma unanimidade aí entre as youtubers mais famosas, no sentido de que esse blush é um dos melhores lançamentos da Gucci recentemente. Eles lançaram também um BB Cream, uma coisa assim, um skin tint, não sei muito bem, mas nem todo mundo gostou, então eu resolvi não adquiri-lo. Se alguém conhecer essa nova base, esse novo BB Cream, não sei, da Gucci, vocês comentem aqui pra mim e digam o que vocês acham. Vou aplicar também aqui no nariz.
Nossa, é muito, muito lindo. E agora eu vou mostrar pra vocês o pó matificante da Gucci. Embalagem belíssima também, nesse rosa bebê, um tom mais pastel. Aqui a lateral dourada também, tal como o bronzer. O meu é na cor 00. E abrindo aqui, deixa eu abrir aqui a embalagem. A melhor forma de abrir, na verdade, é fazer isso aqui, ó. Ele vem, então, com uma esponjinha que eu não costumo utilizar. Bom, esse pó dá um efeito blur e matifica de uma forma natural, nada exagerado. Por isso que eu vou usar nessa pele hoje. Não acho que ela precise ser matificada, mas é mais assim para dar aquela polida e selada no todo. Vou aplicar com uma esponjinha, essa daqui é da Beauty Blender. Primeiro aqui do lado direito, pra gente comparar com o lado esquerdo. E para selar embaixo dos olhos, eu vou usar uma esponjinha um pouco menor, que eu gosto mais. Então tá lá, gente, o lado com o pó aplicado e o lado sem o pó. Vou aproximar para vocês verem embaixo do olho, como ele fica assim bem aveludado, bem bonito. Lado sem. Pó aplicado dos dois lados, ele deixa um aspecto muito lindo, gente. Deixa a pele mais polida, efeito blur, disfarça as imperfeições, matifica na medida. É muito lindo esse pó, bem fininho. Eu não mostrei aqui a textura dele pra vocês. Deixa eu mostrar, olha lá. Bem fininho, tá? E um detalhe importante aqui sobre a minha versão. Esse pó aqui é o reformulado, então não é um lançamento da Gucci, tá? Mas eles reformularam um tempo atrás e essa minha versão já é a atualizada. Eles tiraram o talco da fórmula, então isso faz também com que seja um produto mais seguro para a nossa saúde. Eu adoro esse produto e super recomendo. Estava na dúvida se eu usava iluminador ou não, porque não acho necessário, extremamente necessário, com esse blush, que ele já tem ali uma luminosidade muito bonita. Mas, como eu não consigo me segurar, eu vou usar o rosinha aqui da paleta Flora como iluminador. E vou usá-lo aqui bem no topo do blush. Vamos ver se vai dar certo. Nossa, que coisa linda. Vocês estão vendo isso? Olha isso, gente. O brilho pra mim quase nunca é demais. De batom, eu vou usar o Sheer Lip Color, que é essa coisa lindíssima, né? Super romântica a embalagem da Gucci. A minha cor é a No More Orchids. E olha só que rosa lindo. Olha isso, gente. Um rosa num tom frio, assim, que eu acho que vai muito bem com esse look. Vamos ver. Perfeição existe e eu posso provar. Olha esse batom, que cor mais divina! A textura dele é bem hidratante, um tanto quanto translúcida, mas tem uma boa pigmentação e uma excelente fixação. Eu adoro a fórmula desses batons aqui da Gucci. Então, tá lá, gente. Look divino, perfeito aí para eventos noturnos, né? Com esse olho azul ice. Feito totalmente ou quase totalmente, com exceção dos cílios e das sobrancelhas, com produtos Prada e Gucci. Agora eu quero saber de vocês. Gostaram do look? Gostaram dos produtos? Vocês já conheciam esses produtos? Deixa tudo aqui nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhe. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Um beijo
e até o próximo vídeo.